do mercadinho tá caindo, eu não sei o que eu faço. Ai, meu senhor, se eu liquido tudo, se eu compro mais, o que eu faço, meu senhor? Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Pois é, papai, se você tá passando por esse momento agora, com essa queda aí que tá acontecendo devido a essa instabilidade, essa guerra entre Irã e Israel, então assista esse vídeo até o final, que eu vou te passar 10 pontos importantíssimos sobre o mercado de cripto que você precisa entender sobre esses cenários antes de você entrar nele. 10 pontos, papai. Então senta que tem muita informação. E lá no final, nós vamos para o gráfico e eu vou mostrar para vocês o que eu tô enxergando com essas últimas movimentações dos preços. Bora lá? Bitcoin. Lá em 2008, nós tivemos a crise do subprime, bancos quebrando, mercados despencando, e logo em seguida veio um senhorzinho, ou um jovem, ou um grupo de pessoas, chamado Satoshi Nakamoto, e criou o Bitcoin, que na teoria era um ativo de proteção contra crises, contra inflação. Mas será que ele realmente é isso? Na teoria tudo é muito lindo, e eu acredito bastante no Bitcoin, mas por enquanto, ainda mais quando a gente fala de curto prazo, o mercado não vê o Bitcoin ou as criptomoedas como um ativo de segurança, principalmente quando há essas tensões geopolíticas. Quando a gente olha no longo prazo, beleza, o Bitcoin é sim um ativo de proteção contra a inflação. Isso não tem como negar, porque a cada dia as moedas fiduciárias perdem o seu poder de compra e o Bitcoin, por ser um ativo escasso e a adoção sempre tender a aumentar, sempre vai se valorizar. Mas no longo prazo, no curto prazo, nós vamos falar já. Então essa função como refúgio seguro, ela tem sido muito questionada. E é aí que nós vamos para um segundo ponto. As criptomoedas, o Bitcoin principalmente, ela tem uma correlação direta com os ativos de risco tradicionais. E nesses momentos de crise, de instabilidade geopolítica, por exemplo, há uma tendência de fuga desses ativos de alto risco para os ativos mais seguros. Nesse caso, as criptos são consideradas ativos de alto risco. E o que acontece? A oferta por esses ativos é tão grande no mercado que os preços caem. Então, em momentos de crise, e principalmente considerando no curto prazo, esse não é um mercado de segurança e eles estão diretamente correlacionados com ativos de alto risco. Isso acontece por alguns motivos. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o quê? Em momentos de incerteza, grandes investidores institucionais, por exemplo, eles liquidam os seus ativos de mais alto risco para gerar caixa. Eles ficam líquidos para quê? Para aproveitar as melhores oportunidades e também migram o seu capital desses ativos de alto risco para os mais seguros. Consequentemente, tem um despejo nesses ativos. E é isso que está acontecendo com o Bitcoin nos últimos dias. Ou seja, esse comportamento por parte dos institucionais pode levar a uma venda significativa desses ativos, ampliando cada vez mais as quedas. E nisso a gente consegue fazer um ponto a mais, que é o comportamento do investidor de varejo. Os grandes players, eles fazem essas liquidações de maneira planejada, pensada. O problema é que a grande maioria dos investidores de varejo, eles fazem isso em pânico, por causa do pânico. Zero planejamento. Os investidores do varejo, eles agem no impulso, emocionalmente, tomando suas decisões de maneira emocional, zero racional. Ou seja, eles veem o mercado caindo, na impulsividade, liquidam suas posições com medo do mercado continuar caindo e perderem mais. Só que isso acontece porque a grande maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o mercado, não sabe o que é mercado financeiro, não sabe o que é o mercado de risco. Vou falar a grande verdade, é um bando de menino mimado que quer ficar rico do dia para a noite sem saber nem o que está fazendo. A grande maioria das pessoas que entram no mercado de risco, elas não calculam o seu risco. Elas acham que é só sair comprando que vai subir. Em qualquer momento de alta volatilidade, elas entram em pânico, surtam, porque elas não estão preparadas para isso. Quando você entra no mercado de alto risco, primeira coisa, você tem que ter um plano para entrar, como você vai entrar, qual capital você vai expor e principalmente como você vai sair, tanto por bem quanto por mal. Mas a galera acha que é tudo das mil maravilhas, é só comprar que é alta infinita. E não, meu amigo, porque a grande maioria das vezes, quando gera aquele interesse em você de comprar, o mercado já subiu. Consequentemente, a chance é grande de você estar comprando no topo e levar um calor, que é o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas agora. Então aqui já fica uma dica, por exemplo, quando você resolve se expor a um mercado de alto risco, você precisa entender as consequências, tanto positivas quanto negativas. Aí a minha pergunta é, você já parou para pensar nisso? Você sabe quais são as consequências negativas da sua exposição no mercado cripto? E por que eu pergunto isso? Porque aí vem outra pergunta mais importante. Você está confortável com essa possibilidade de dar merda? Caso sim, caso você realmente esteja confortável, entenda que possa dar ruim, você está preparado e pronto para entrar no mercado de risco. Caso não, meu amigo, se mantenha longe e distante. Caso tenha entrado, agora assuma a autorresponsabilidade, que foi você que tomou a decisão de entrar, foi você que clicou, foi você que botou o seu dinheirinho ali na reta, sem ter se preocupado em estudar
estudar como é que o mercado funciona, entender realmente qual era o seu risco real de estar se expondo daquela maneira. Então aqui agora vem um papo de terapeuta, barra coach, barra o que quiser chamar. Se você está em pânico agora sem saber o que fazer, você está nessa posição porque a culpa é única e exclusivamente sua. Então, meu amigo, assuma a responsabilidade, pare de resmungar e reclamar, entenda como as coisas funcionam e tome as suas próprias decisões. Deixa de ser menino e deixa de ser sardinha. E agora indo pro quinto ponto e fazendo uma conexão com o início, é que essa narrativa do Bitcoin como proteção contra a inflação, nesses momentos de curto prazo, nesses momentos de queda, essa narrativa é enfraquecida. Porque nesse caso, as criptos, no caso, esses ativos de proteção contra a inflação, eles deveriam subir mais do que a inflação. E o que está acontecendo é o contrário. A inflação, beleza, continua subindo, mas as criptos estão caindo. O Bitcoin está caindo. Então, no curto prazo, esses conflitos geopolíticos, eles levam a uma pressão inflacionária. Primeiro, porque pode ter uma interrupção na cadeia de suprimentos em momentos de guerra. Com isso, tem um aumento nos preços das commodities. E nesse caso específico, por exemplo, do Irã, ele é um grande produtor de petróleo. Caso tenha uma diminuição na oferta de petróleo por causa da guerra, os preços do petróleo vão subir. Preço de petróleo subindo, a gente sabe que tudo sobe. Consequentemente, tem inflação. Então, nesses momentos, nós teremos uma pressão inflacionária e, ao mesmo tempo, as criptos caindo. Cadê a proteção? Pois é, essa proteção ela serve no longo prazo. No curto prazo, não. Só que quando a gente analisa todo esse contexto e parando de pensar como sardinha, assumindo a autorresponsabilidade ali pelos seus atos, a gente consegue identificar que momentos de crise, na verdade, são grandes momentos de oportunidades, boas oportunidades. Então, esses momentos de crise, de alta volatilidade, principalmente para aqueles investidores que pensam mais no longo prazo e acreditam realmente naquela tese de um refúgio seguro contra a crise, contra a inflação, são momentos fantásticos para acumular cada vez mais. O problema é que a grande maioria do varejo e da sardinhagem já deu all-in, está sem caixa para aproveitar momentos de crise. Pois é, para quem entende como é que o mercado funciona, está confortável com o tamanho da sua posição, com a sua exposição, tem caixa, eles encaram isso como um ponto positivo. Até agora, nós só falamos pontos negativos. Esse sexto ponto é o primeiro ponto positivo. Momentos de crise são momentos de grandes oportunidades. Momentos de crise é onde as pessoas preparadas enriquecem. Aquelas que querem enriquecer de maneira rápida, sem esforço, são os momentos em que elas quebram e perdem dinheiro. E a pergunta é, quem é você? Você é o cara que está super alavancado, exposto até o talo? É aquele cara que tem seu caixa guardado para quando acontecer essas quedas, e elas vão sempre acontecer, você não está tão exposto? Pois é, meu amigo, a vida não é linda, simples e fácil. O mundo real é bem diferente do que essa cultura woke quer te vender aí. E você precisa se responsabilizar pelas suas decisões. Precisa estar preparado. Um sétimo ponto, e esse ponto negativo para o ecossistema cripto, é que nesses momentos de crise, principalmente no caso do Irã, pode haver um aumento no preço da energia por causa dessa diminuição da oferta de petróleo. Consequentemente, pode impactar as operações de minerações em cripto. E qualquer ameaça à infraestrutura energética de um país ou do mundo, e também uma ameaça, por causa da guerra, à infraestrutura global de internet, isso pode ser visto sim como um risco altíssimo para o ecossistema de cripto. Consequentemente, meu amigo, tem despejo no mercado. Muita gente entrando em pânico, vendendo seus ativos e o mercado cai. Outro ponto negativo, e o oitavo ponto, é que essas tensões geopolíticas podem levar ao aumento do escrutínio de transações financeiras internacionais, nesse caso, incluindo as criptomoedas. E a gente sabe que as criptomoedas elas podem ser usadas para evitar, por exemplo, sanções, o que pode, por exemplo, levar a uma postura regulatória mais rígida, prejudicando ainda mais o nosso ecossistema cripto. Mas antes da gente ir pro gráfico, vamos falar de coisa boa, né? Foram 8 pontos aí, 7 negativos, 1 para algumas pessoas positivo, que é o caso das oportunidades. Vamos falar de 2, pelo menos, que para esse momento específico são bons. Primeiro lugar, o nono. É importante a gente notar que mesmo com essas tensões geopolíticas, crise e instabilidades políticas, os fundamentos por detrás das criptos, que são bem fundamentadas, eles não mudam. Nós podemos ver uma mudança, uma flutuação no preço, não no seu valor. Consequentemente, no curto prazo, tem uma desconexão, um descolamento entre preço e valor, mas logo em seguida os preços voltam para onde deveriam estar. Então, meu amigo, essas quedas nos preços, elas não refletem necessariamente uma mudança na utilidade ou na tecnologia daqueles ativos. Então, calma, Bitcoin. Se você está posicionado em bons ativos bem fundamentados, não tem tanto motivo para pânico. São flutuações de curto prazo. E que isso nos leva para um 10º ponto, que é comparar esse momento atual a momentos anteriores. Comparar essa crise atual com crises anteriores. Alguns meses atrás, Irã atacou Israel com 200 mísseis, se eu não me engano, e drones. Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, alguns outros países foram lá e conseguiram derrubar todos esses mísseis. O mercado de cripto despencou. Todo mundo entrando em pânico, meu Senhor Jesus Cristo, olha o dinheirinho. O mercado de cripto despencou, foram 2 dias de pânico generalizado. O que aconteceu? O mercado bateu e voltou, subindo em linha reta, quase chegando na máxima histórica novamente. O que aconteceu com a guerra da Rússia e da Ucrânia? O mercado de cripto, aquele pânico caiu logo em seguida.
seguida, voltou, batemos aí, ó, máxima histórica esse ano. E a guerra da Rússia e Ucrânia já ficou para trás, o povo não tá nem lembrando disso. Então, meu amigo, muito cuidado com decisões impulsivas que você toma quando vê esse tipo de movimentação. Eu não tô falando que o mercado não pode cair, não vai cair mais. Até acredito que ele caia mais. E vou mostrar no gráfico para vocês ali. Mas cuidado com as decisões que você toma de maneira impulsiva. Beleza? Então vamos parar de falar de coisa chata? Vamos falar do que realmente é bom, é legal, é divertido. Vamos para os gráficos. Ó, que a gente gosta é disso. Quando a gente tira o zoom aqui, por exemplo, do Bitcoin, o que mudou com essa queda desses dias? Nada. Mudou nada. Olha lá. Os preços do Bitcoin estão exatamente aqui, no meio do canal. Olha lá. Se a gente pegar o canal daqui para cá, o preço do Bitcoin está no meio do canal. Ó, tem motivo para pânico extremo? Não. Infelizmente, as altcoinzinhas entregaram toda a alta que elas tiveram nas últimas semanas, em apenas 2, 3 dias. Mas o Bitcoin, por enquanto, está no meio do canal e tem muita coisa para enfrentar daqui para baixo e ultrapassar essa região não vai ser fácil. Mas vamos lá. Para a galera que estava aqui otimista, que teve diminuição da taxa de juros, o mercado ia sair subindo que nem um foguete. Nós tínhamos uma linha de tendência aqui, ó. Para quem me acompanha sabe que eu gosto de traçar a linha de tendência no gráfico de linha. Então, quando a gente bota o gráfico de linha, traçar a linha de tendência, onde que ela estava aqui, a gente joga no de candles. Olha lá, o preço chegou aqui na cola, mostrando, opa, realmente provavelmente ele pararia para fazer sua retração. Então, essa retração já era uma retração esperada. Essa retração especificamente não tem nada de absurdo. Essa retração, até então, do jeito que está semanalmente falando, ela está muito próxima das semanas de impulso. Olha lá, semana de impulso, mesmo tamanho. Nós tivemos uma semana anterior, menorzinha, já mostrando que estava o quê? Perdendo força, fraqueza. Então, analisando no macro, por enquanto está tudo normal, tranquilo. Não estou falando que vai sair subindo direto daqui, mas que por enquanto não tem motivo para pânico. E aqui, até no semanal, para ficar mais fácil de enxergar, quando a gente pega toda essa acumulaçãozinha aqui, que vem desde aqui de trás até a semana anterior, e traçamos um volume profile, a gente vê que nós temos um volume de negociação gigantesco e absurdo. Aqui, ó, nós temos uma POCzinha aqui. Ou seja, até então, nós tínhamos um vácuo de volume aqui, ó, onde os preços atravessaram exatamente. Agora eles estão chegando num nozão de alto volume. Teve muita negociação aqui. Então, ó, nesta regiãozinha aqui, a chance é que caso ultrapasse aonde os preços estão agora, o preço vai chegar aonde? Nesse nó de alto volume, nessa POCzinha. Aqui vai ser difícil de passar, vai ter muita briga, porque foram onde as pessoas compraram, montaram suas grandes posições aqui, ó, para o preço subir. Quando a gente joga no gráfico diário, além dessa POCzinha aqui, que é uma região muito forte, esse nó de alto volume aqui, vou até apagar ele para ficar mais fácil de chegar, nós temos a mínima do nosso canalzinho de acumulação. Temos essa mínima, ou seja, tudo coincide. Nós temos esse clusterzinho, temos aquela POC que estava passando aqui e nós temos a mínima do canal aqui. Ou seja, a chance é grande, caso os preços continuem caindo, deles pararem aqui. Inclusive, ó, tem uma linhazinha de tendência aqui também, deles pararem aqui e aí sim voltarem a subir. Então, por enquanto, não tem motivo para pânico. O mercado tá caindo, mas nós continuamos na nossa estrutura de acumulação. Ontem foi um momento de muita incerteza. Olha lá, Bitcoin abriu, subiu, foi lá em cima, caiu, voltou, fechou aqui no meio. Hoje a mesma coisa, ele abriu, foi lá em cima, caiu, voltou, agora tá dando uma quedinha novamente. Então, meu amigo, muito cuidado com as decisões que você toma. Eu acho que o que tá acontecendo aqui não foi nada de diferente do que aconteceu aqui, do que aconteceu aqui, do que aconteceu aqui. Só que agora nós estamos do meio pro final dessa estrutura de acumulação. E agora eu vou falar o que eu vou fazer, eu, Bruno. Como eu tenho a minha posição, eu tô exposto muito mais em Bitcoin do que altcoin, por exemplo. Hoje meu portfólio, mais de 40% é Bitcoin, 25, 30% Link, NIR, são moedas bem fundamentadas. O resto estão em moedinhas bem menores. Só que eu tô tranquilo com o risco que eu assumi. Então eu, por exemplo, nesse contexto atual, mesmo sabendo que o Bitcoin pode vir testar aqui, eu vou ficar quietinho com a minha posição. Meu amigo, para quem aguentou isso aqui, ó, para quem aguentou essas quedas, essas renovadas, esses pânicos, isso aqui que tá acontecendo agora não é nada. Nada mesmo. Eu acredito sim que qualquer coisa que Israel for fazer, qualquer retaliação que ela for fazer contra o Irã, vai jogar os preços para baixo. A orientação que eu fiz lá para nossa galera da comunidade foi: caso você queira liquidar suas posições porque tem medo de cair, você não está errado, não. Você só precisa entender que caso suba, você vai ter que comprar um pouco mais caro. Você está confortável com isso? Porque eu, sinceramente, acredito que vai continuar caindo. Não tanto quanto as pessoas acham, mas esse impulso aqui foi um impulso muito forte. Essa defesa aqui foi uma defesa muito forte, jogando os preços para baixo. Tentou ir para cima e apanhou. Então a chance é grande de continuar caindo e vir testar essas regiões, a POCzinha que nós temos aqui e tudo mais.
mais. Então é o seguinte, eu, Bruno, não vou fazer nada, vou continuar segurando, eu tenho caixa, meus últimos aportes foram aqui embaixo, não estou preocupado com isso, caso caia, posso até comprar um pouquinho mais. Mas se você tá muito alavancado, tá com medo, porque fez merda, como eu disse, não é uma decisão completamente errada. Liquidar parte para você simplesmente desalavancar e se posicionar depois de uma maneira melhor. Mas pelo menos os ativos bons e bem fundamentados, com Bitcoin, Link, eu não faria nada, eu ficaria quietinho. Mas para isso você tem que saber, seu objetivo é de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Nesse caso, os meus objetivos são de longo prazo. E o longo prazo do mercado de cripto, bicho, são 2 anos. Então, calma, Bitcoin. Eu acredito sim que é um momento passageiro, é uma crise passageira, igual aconteceu lá com a Rússia e com a Ucrânia. Aquele pânico, guerra, 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 é guerra sim, depois os preços voltam. Beleza? Mas essa é a minha opinião e é o que eu vou fazer. Muita gente pede para eu falar o que eu vou fazer e é exatamente isso aí. Mas a decisão é única e exclusivamente sua. É isso aí, meu povo. Sucesso, sorte a todos sempre. Lembrando que as inscrições para a nossa comunidade estão abertas. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Te vejo lá dentro. Valeu!